Olá, queridas, aqui no nosso quarto vídeo a respeito de submissão. Vamos lá. Primeira coisa, coloca a mão na sua mente e diga: eu tenho a mente de Cristo. Coloca a mão no seu coração e diga: eu me submeto primeiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Por quê? Por que fazer isso? Porque, como eu estava falando no vídeo anterior, a Bíblia é cheia de mistérios. A Bíblia é cheia de comandos e direções. Inclusive os verbos estão no imperativo. Cantai ao Senhor, sede submissas, adorai na beleza da sua santidade. A Bíblia é cheia, ide. A Bíblia é cheia de palavras que estão no imperativo, que não são palavras que estão num sentido opcional. Então vamos lá. Vamos supor que o seu marido hoje não é um homem sábio e não é um homem que é ainda o sacerdote do lar. A coisa mais poderosa da vida de uma mulher, eu entendo que é a oração e a intercessão. Você deve se fechar no seu quarto, seguindo a orientação de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Você deve fechar a porta. E ali você deve ter um caderninho de oração, onde você vai, em silêncio, perguntar ao Senhor o que está no coração dele com relação ao seu marido. Eu tenho aprendido que nós vamos para o quarto orar e nós começamos a falar tudo que queremos. Tudo que achamos que é o melhor da oração. E eu tenho entendido e aprendido que nós precisamos parar e perguntar ao Senhor: Pai, o que está no teu coração com relação ao meu esposo? E deixe o Espírito Santo fazer a oração mais perfeita que tem. Ore em línguas por um tempo. Pense no seu esposo, mas ore em línguas. Muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, que eu entrei para o quarto para ter um tempo de oração e o Espírito Santo falou aqui dentro de mim, claro, como aquela expressão em inglês que eu gosto muito, aquela little voice, aquela voz pequena, porém extremamente convicta e firme: não fale português. Naquele exato momento, o Espírito Santo estava me dando uma estratégia tremenda de guerra. Eu deveria falar em línguas e pensar em português. Porque no mundo espiritual não era para os demônios entenderem as palavras que eu estava falando naquele momento. Ore pelo seu marido. Número 2, jejue pelo seu marido. Se você não pode fazer um jejum mais radical, de apenas uma refeição por dia, ou de apenas ficar em líquidos uma semana, 21 dias, com chá e líquido e sopas, então faça um tipo de abstinência. Tire algo que você gosta, tire refrigerante, que já não presta para nada mesmo, tire o açúcar, tire o trigo. Faça algo que vai custar a você. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas moças querendo se casar. E tem muitas mulheres não valorizando seu marido. Tem muitas moças querendo ser mãe. E muitas que se casaram não querem ter filhos. Eu te pergunto, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Será que você se casou pela motivação errada? Será que os casamentos estão acontecendo porque uma irmã tem a bunda grande, o bumbum grande, a perna grande, tem seio grande, e eles estão se casando pela aparência? O que está acontecendo? Muitas vezes você, durante o namoro, teve um namoro impuro. Você fornicou, você dentro da igreja mentiu, escondeu, fez sexo oral. Ali, não pode penetrar, mas pode fazer o sexo oral. Aí a hora que casa, procura o pastor e fala: eu não sei o que está acontecendo, não queremos fazer sexo. Mas podia fazer sexo solteiro, agora casou, não quer fazer? Irmãs, eu quero confrontar você nesse último vídeo. Eu quero olhar nos seus olhos, se eu pudesse, dentro dos seus olhos, e dizer: leve o casamento mais a sério. Leve a vida cristã mais a sério. E leve o seu marido mais a sério. Porque agora, pronto, você decidiu se casar. Então agora você tem a autoridade maior, que é Deus, esperando de você atitude bíblica para uma mulher casada. Tito é tremendo, foi um pastor grego ali, jovem, que deu orientações para o homem e para a mulher. E nesse texto de Tito, que ele fala em Tito 2, ele fala assim, interessante, numa outra versão, ele fala que as mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos e ensina elas, olha só, que procurem estar ocupadas em casa. Então dá a ideia clara de que não serão mulheres à toa. Vamos ali na casa da amiga, sabe essa mulher muito superficial, que só fala de si. Irmãos, tem mulher que só fala de si, só fala da unha do cabelo, da unha do cabelo, da unha do cabelo, da unha do cabelo, da roupa do sapato. Tem mulheres que não têm um assunto mais consistente para conversar. Então ela não consegue entender a submissão, ela não consegue entender como gerar.
Eu conheço pessoas que não se casaram com os homens mais perfeitos e prontos, mas se submeteram primeiro à autoridade divina e começaram a buscar na palavra e começaram a decidir honrar os seus maridos. O ministério deles fez assim, o ministério deles explodiu. O ministério diante de Deus. Não estou falando aqui pastor, pregador, cantor, banda, famoso. Não estou falando disso. Estou falando no caráter cristão, no caráter de um homem valioso. Esses homens cresceram, prosperaram, progrediram. Então tem um mistério quando você decide obedecer a palavra. Interceda pelo seu marido. Jejue pelo seu marido. Ore pelo seu marido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar as palavras certas, vai te revelar o coração desse homem, vai falar dele para você. E por que então, se você acha que tem sido ferida, por que você não pede para o Senhor falar de você para ele? Quem sabe ele está ali com você na mesma cama e vocês se casaram e se tornaram um fisicamente, mas ele não conhece a sua alma. Mas o Senhor pode revelar o seu coração ao seu marido e o seu casamento pode ser transformado. Eu anotei aqui duas coisas interessantes para falar. Você é submissa a uma missão. Tudo que eu tenho feito hoje é algo que é um braço daquilo que meu marido faz. Quando nós casamos, eu trabalhava com crianças. Ele, como dentista, nem atendia crianças. Mas ele veio servir Jesus cuidando daquelas crianças no culto que corriam, que não ficavam quietas. Então ele estava servindo Jesus ali e eu liderando as crianças. Ele começou a reunião de adultos, eu estava fazendo um café, fazendo uma macarronada, fazendo um arroz com ovo, servindo ele e os irmãos. Hoje eu tenho ministério com adultos, ele tem ministério com adultos. Eu tenho ministério com mulheres, ele tem ministério com homens. Às vezes um vai completar o outro. E você vai gerar algo. A vara de Arão floresceu. Lembra disso lá no Velho Testamento? Pois eu digo, se você entende que você está obedecendo ao Senhor, a vara de vocês, aquilo que o Senhor pergunta, o que você tem na mão? Não foi o que o Senhor perguntou para Moisés? O que você tem na mão? Moisés disse um cajado. E a vara de Arão floresceu. Então aquilo que vocês têm na mão, casal, vai florescer. Aquilo que vocês têm na mão. Eu vou terminar perguntando o seguinte: o que vocês têm na mão? Mulher, não dê a sua língua para o diabo. Converta a sua língua. Assim como você um dia nasceu de novo, conheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor que Ele já era, né? Antes de você reconhecer, Ele já era, Ele é Senhor. Nós não temos que fazer do Senhor. Ele sempre foi, Ele é Senhor. Então veja aqui, não entregue nem um fio de cabelo para o diabo. Não dê nem uma palavra, nem uma frase para o diabo. Honre ao Senhor e honra a este homem que Deus te deu. A Bíblia diz, como que você pode falar que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então eu vou dizer, seja submissa ao seu esposo que você está vendo. E dessa forma você estará trabalhando numa dimensão muito mais profunda e alta, que é a dimensão espiritual da eternidade, onde Deus habita, e você será submissa ao Pai. E Ele vai julgar a sua causa, e Ele vai te defender. E de acordo com a sua atitude sábia, de falar menos, ou falar na hora certa, de afeto, de carinho, de respeito, o Senhor vai gerar nesse homem um novo e maravilhoso homem. E eu quero terminar dizendo, não dê esse homem para outra pessoa. Ele é o seu homem, ele é o seu marido, Deus que te deu ele. E você que é solteira, ore, coloque o joelho no chão, porque em pleno século 21, onde muitos rapazes estão demorando muito para se casar ou não querem ser pai, Deus pode usar vocês solteiras de fé para gerar uma geração de rapazes com desejo de se casar, com desejo de paternidade, com desejo de um lar. Eu desafio você solteira a crer. Um beijo, não perca essas séries, não perca esses vídeos. Estaremos começando ainda hoje alguns vídeos com discípulas ricos demais. Venha, até mais.